Bom dia com Jesus para todos os nossos irmãos que estão acompanhando, a leitura bíblica diária. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade tão preciosa que Ele nos concede e também ao nosso pastor Gideão Marinho por ceder para nós esse privilégio, de lermos a Bíblia juntos, lermos alguns versículos das Escrituras Sagradas e também alguns parágrafos da mensagem do nosso profeta. Que Deus possa abençoar a todos nós nesses momentos. Veio no meu coração para lermos juntos a primeira carta, epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5. Vamos ler alguns versos deste capítulo para meditarmos juntos e sermos abençoados por Deus através da sua palavra, onde diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Vamos até aqui, irmãos. Eu li aqui 1 Pedro capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Então nós estamos vendo aqui o cuidado de Deus para conosco, O cuidado que Deus tem para com seus filhos, para com a sua igreja, para com o seu rebanho. E aqui nós vemos o apóstolo Pedro admoestando aos presbíteros, dos quais ele também fazia parte. Nós vemos aqui no verso 1, e depois ele pedindo a estes presbíteros que apacentem o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Então nós podemos ver aqui que não é uma coisa forçada, Não é uma chamada feita por força humana, mas é um voluntária, como diria essa palavra,
É voluntariamente mesmo, né, como está escrito aqui, mas voluntariamente. É por um chamado direto de Deus. Não tendo ganância, né, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então nós vemos ele falando aqui que, chamando a atenção a esses presbíteros, que são pastores, né? Ele está falando aqui apacentai o rebanho, e quem apacenta rebanho é pastor. Que ele deve estar sempre de ânimo pronto, sempre pronto para ajudar o povo de Deus, da melhor maneira possível, porque está cuidando da menina dos olhos de Deus. Aí no verso 3 ele vem e fala, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Estamos vendo aqui o apóstolo nos orientando que esse povo é de Deus e não do homem. Então o homem não pode dominar sobre algo que não é dele, mas é de Deus. Mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, o pastor dos pastores, Senhor Jesus Cristo, estes que serviram bem o povo de Deus, ajudando, admoestando, animando, orando por eles nas suas horas e fases difíceis da vida. Aqui o apóstolo vem e diz que o sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, dará a eles uma incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, considerando uns aos outros, considerando os irmãos, todos nós, considerando o próximo maior do que a nós mesmos. E assim o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar conosco, nos ajudar. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então aquele que se ensoberbece, ele vai encontrar a resistência de Deus. Mas aquele que se humilha, vai encontrar a graça de Deus para com ele. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E uma vez nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, Ele, no seu tempo certo, no tempo de Deus, Ele exalta aqueles que se humilham. E no verso 7 diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso cuidado, tudo aquilo que nós necessitamos, lancemos aos pés de Jesus, aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós, Ele cuida do seu povo, Ele cuida da sua igreja, Ele tem preparado homens para fazer isso, homens com vocação, que faz isto por amor, por um chamado. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Mas nós, estando debaixo da potente mão de Deus, estamos num lugar seguro, lugar de proteção. E no verso 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Esta aflição, irmão e irmã, que você está passando, outros irmãos também estão passando. Outros já passaram também e já venceram. O nosso Deus venceu por eles, vence por nós. E essas lutas, elas vêm e passam. Elas não vêm para ficar, elas vêm e passam. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, depois de termos sido provados, testados, provados, passado por perseguições,
por lutas e provas, Ele mesmo vos aperfeiçoe. Estas lutas, provas e tribulações servem para nos aperfeiçoar. E para que mais, apóstolo Pedro? Para nos confirmar, para nos fortificar e nos estabelecer. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. A Ele quem? Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, para finalizarmos, irmãos, vamos ler daqui alguns parágrafos da mensagem Como Poderei Vencer. Parágrafo 68, nosso profeta diz assim: E sempre houve uma arca na economia de Deus. Houve uma arca nos dias de Noé para a salvação de seu povo. A arca, um lugar de refúgio, um lugar de proteção. Houve uma arca nos dias da lei, a arca do testamento nos dias da lei. Eles seguiram a arca e há uma terceira dispensação agora. Como nos dias de Noé, nos tempos de Ló, e agora neste tempo. Há uma arca agora, e esta arca não é uma denominação. Nem mesmo são as obras que você faz, não é algo que nós fazemos. É por um Espírito. Romanos 8, verso 1. Somos todos batizados em um corpo no domínio daquele reino. Um batismo espiritual. Aqui, como nós ouvimos, o nosso pastor ensinando sobre a necessidade da terceira etapa da graça. Sermos batizados com o Espírito Santo. Não importa quão bom, quão ruim, seja o que for, você está naquele reino. Através de um batismo com o Espírito Santo, veio. Esta é a maneira que você vencerá. Não existe outra maneira de vencermos a não ser sermos cheios com o Espírito Santo. E aqui o nosso profeta continua dizendo: vem, esta é a maneira que você vencerá. São todos que estão sob o sangue derramado, debaixo daquele sinal, que são vencedores. Todos que estão sob o sangue derramado, que são vencedores. Porque você mesmo não pode vencer. Nós mesmos não podemos vencer. É Ele, é Jesus que vence por você. Você está descansado. Uma vez estando neste domínio de Deus, neste reino, uma vez estando debaixo deste sangue derramado, deste sinal, cheio do Espírito Santo, você está descansado. Como saberei então, irmão Brana, que estou lá? Como saberei que estou neste reino, neste domínio, com este Espírito Santo em mim? Observe que tipo de vida está você vivendo. Simplesmente dê uma olhada ao redor. Veja se isto está simplesmente vivendo em você automaticamente. Então não é forçado. É uma vida automática. O Espírito Santo em nós nos dá isso automaticamente. Ou você tem que fazer força e puxar, vem, então você estará fazendo isto, mas não tente fazê-lo. Não é nós, é Deus quem vence por nós, é Deus quem faz isto por nós, é Ele quem dá esta vida, esta segurança para nós. Este Espírito Santo, conforme está escrito em Romanos 8, verso 11, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora mesmo, exatamente como um bracinho de um bebê no buraco da manga, vê você? Ele levanta, abaixa, fica de lado e tudo mais, vê? Ele não pode fazê-lo, aquela criança não dá conta de vestir aquela roupa. Coloque o seu casaquinho, querido, ele não pode fazê-lo. Os seus bracinhos ficam para cima, para baixo e assim. Isto precisa de uma mão firme e
Quão contente estou em poder simplesmente entregar minha mão ao Pai e dizer: Senhor Jesus, eu não posso chegar lá, ajuda-me. Coloque o casaco em mim. Vou parar de tentar, simplesmente deixarei que Ele o faça. Então, irmãos, não é o que nós fazemos, é o que Deus fez por nós. A única coisa que devemos fazer é entregar nossas vidas nas mãos dele, nas mãos do Senhor Jesus e descansar, que aquilo que não damos conta de fazer, com certeza Ele fará por nós. E simplesmente continuarmos caminhando neste caminho, tendo a certeza de que Ele está conosco, aí sim nós podemos viver uma vida de paz, uma vida de descanso em meio a lutas e tribulações, mas tendo certeza de que o Senhor Jesus Cristo está conosco. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, ao nosso pastor Gideão Marinho, sua família, e que possamos ter um dia abençoado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até nos encontrarmos outra vez. Amém.